Hoje a nossa primeira página vem com um assunto que você pensa que você conhece, mas você não conhece, não. É uma reportagem exclusiva do nosso programa com o repórter Alessandro Lobianco. Tem a ver com o Mussum, o grande humorista? Tem sim, mas é um desdobramento, de repente, sem querer, a gente está mudando a biografia aí do Mussum, porque é uma história atrás da outra que veio, né, aparecendo a partir daquele momento em que a gente falou da herança, da partilha de bens, com quem seria o filho caçula, o Mussumzinho, ou o único filho que ele teria tido, além dos oficiais, vamos dizer assim, não é? Mas não é. Isso a gente já tinha contado aqui para vocês, que de repente apareceu mais um filho do Mussum, que nunca quis mexer com essa história, que não quis falar absolutamente nada, que nunca quis fazer exame de DNA, que resolveu guardar essa história só para ele, assim como a mãe dele, não é? Ele não é o caçula continua sendo o Mussumzinho, mas ele veio antes do Mussumzinho, né? Pré-caçula, se a gente pode dizer assim, ele é o penúltimo filho do Mussum. Pois é, essa história a gente falou aqui para vocês, só que o Alessandro Lobianco conseguiu falar com esse suposto filho do Mussum, né? Mas que para todo mundo é o filho do Mussum. Vamos ver aí o que ele falou na entrevista para o Lobianco, se ele vai fazer exame de DNA, se ele não vai, se ele vai deixar essa história assim como está, porque para ele o pai dele foi quem registrou e quem criou. Mas além de falar com o filho do Mussum, que todo mundo diz que é o filho mais parecido, que se for mesmo, não é? É aquele que é mais parecido com ele, porque todo mundo acha o Mussumzinho. Eu nunca achei tanto. Lembra? Você fala que é filho, ok, mas não que fosse tão parecido com o Mussum. Dizem que esse é. Né? Diz que é bem cópia do pai, se isso ficar comprovado. Mas além de falar com o filho, vocês estão vendo aí a primeira vez que ele dá uma entrevista na TV brasileira, falando que ele existe, contando a história com o pai, se ele chegou a ver ou não esse pai alguma vez na vida e o que ele pretende fazer daqui para frente, porque ele ainda está num período de luto, porque ele perdeu quem para ele é o pai, né? Aquele que registrou, aquele que criou, faz 15 dias, 10 dias, 15 dias. Então, para ele vir falar dessa história do Mussum, né, envolvendo a paternidade dele, fica meio complicado, porque para ele acabou de perder o pai dele. Acontece que, além disso, o nosso repórter Alessandro Lobianco conversou com a mãe desse rapaz. E, gente, isso eu sei o que ela conta. Claro que o Lobianco é que vai contar para vocês. Mas as coisas que ela fala em relação ao Mussum, ao relacionamento dela com o Mussum, são coisas assim, né, que mudam bastante a imagem que se tinha dele realmente. E ela fala com todas as letras, com todas as letras. Olha, essa é a mãe, ela é uma advogada. Não, ela é uma pessoa muito bem articulada, ela fala com muita clareza, ela fala sem ressentimentos do passado, mas ela fala com muita objetividade de quem era o Mussum quando, né, eles começaram a se relacionar. Ela fala, inclusive, de como começou esse relacionamento. E ela fala da história do Mussumzinho. É um outro ponto aí também que ninguém imaginava, mas ela fala a esse respeito também. Enfim, são duas histórias ao mesmo tempo, mãe e filho, retomando, né, ou retornando, na verdade, a um mesmo ponto de partida, que é um grande humorista, o Mussum, que teve uma vida pessoal muito mais agitada do que se podia imaginar. Tanto que nessa história de morte, e a morte já foi há muitos anos, mas essa história de partilha de bens, muita coisa, desde que o Alessandro Lobianco trouxe essa história, conhecimento do Brasil inteiro, através aqui do A Tarde Sua, do nosso programa, aí as coisas começaram, né, a vir à tona, coisas que estavam no fundo do baú, coisas que podiam ser apenas suspeitas, mas que de repente elas podem ser absolutamente verdadeiras. Vai depender apenas de quem é envolvido nessa história querer comprovar ou não. Esse é o X da questão, e isso depende só desse rapaz. O nome dele é Igor, não é? Depende só do Igor decidir o que ele quer fazer dessa história. Em relação aos outros filhos do Mussum, como vocês se lembram, o Lobianco diz que conversou
com o Augusto, se eu não me engano, que é o filho mais velho, também é advogado e ele não se opõe, né? Seja o que tiver que ser, diante da lei, está tudo certo para ele. Não existe nenhuma resistência, nenhum preconceito, nada, né? Nenhum conflito como existiu em relação ao Mussunzinho, mas que graças a Deus também já está tudo solucionado, já se consideram irmãos mesmo, essa coisa toda. Então, vamos ver aí os próximos capítulos dessa novela, não é? E já conversar com o Alessandro Lobianco, lá do Carioca do A Tarde é Sua, direto do Rio de Janeiro, antes de mostrar para vocês essas duas entrevistas que ele fez e que a gente vai colocar no ar com absoluta exclusividade. Boa tarde, Alessandro Lobianco. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. Pois é, Sônia, desde que a gente exibiu aquela matéria na semana passada, eu recebi muitas ligações de muitos amigos do Igor se prontificando a me ajudar nesse contato com o Igor. Ele ficou relutante no começo, estava receoso, não queria dar entrevista. Eu senti que até no momento ali da entrevista, em alguns aspectos, ele não queria descortinar essa história. Tá. Mas eu senti que ele sofreu uma pressão, sim, dos amigos e dos familiares e acabou entendendo que agora, pelo fato do pai que criou ele ter falecido, talvez seria, como eu conversei com ele, o único ponto de verdade que faltaria na vida dele para tirar um piano das costas, um peso das costas, né? Então, a gente foi surpreendido que no meio dessa entrevista, a mãe do Igor, ela chegou, então a entrevista ficou ainda mais esclarecedora. Como você disse, Sônia, me chamou muito a atenção a firmeza com que eles argumentavam, contavam ali a história. Não senti, particularmente como jornalista, nenhuma contradição nos depoimentos ali deles, nos relatos. Acho que sim, como você falou, Sônia, um assunto que, se confirmado, vai mudar a biografia desse grande humorista que foi o Mussum. E no final dessa entrevista, Sônia, eu vou dar uma terceira bomba aí que a gente tem, que é uma informação que me foi confirmada agora. E aí, depois da entrevista, a gente entra com essa bomba. Sobre esse caso mesmo, é isso? Sobre esse caso mesmo, Sônia. E é uma bomba que eu acho que, terminando a entrevista, seria uma pergunta que todo mundo estaria se fazendo. Então, eu tive essa confirmação agora. E, findada a entrevista, a gente entra com essa notíciazinha exclusiva. Tá certo, então. Vamos para a primeira entrevista. A primeira entrevista é com o Igor. Foi primeiro você conversou com ele e depois com a mãe. Que aí abriu o jogo sobre o Mussum mesmo, né? Isso, como você falou, é o Igor Palhano, o nome dele, ele é um cirurgião hoje dentista, e o nome da mãe dele é a Denildes Palhano, que, como você bem falou, ela é uma advogada, é jornalista também, e achei muito esclarecedora aí essa história se confirmando legalmente, né, de uma forma judicial. Acho que não ficaria dúvidas nenhuma sobre essa história para o Brasil inteiro depois dessas duas entrevistas, Sônia. Tá certo, então vamos começar e aí ainda tem uma terceira bomba. Isso, tem uma bomba aí reveladora aí que vai deixar muita gente ansiosa. Tá certo, então. Vamos lá, Lobianco, daqui a pouco a gente volta. Vamos ver agora a entrevista com o Igor Capoliano, você falou? Palhano. Igor Palhano. Igor Palhano, o suposto filho do Mussum, que nunca quis mexer nessa história. Para ele, o pai dele foi quem o registrou, quem o criou, mas agora que esse pai morreu, quem sabe vai resolver essa pendência aí do passado. A entrevista é reveladora, como disse o Lobianco, e você confere já. Olha, Sônia, eu estou aqui no bairro da Freguesia, na zona oeste do Rio de Janeiro. E a gente veio aqui atrás de uma história que a gente deu com exclusividade essa última semana, que é a história desse suposto filho do Mussum, né? Que o Mussum poderia ter mais um filho ainda não reconhecido pela justiça. E a gente acabou descobrindo aqui a residência, onde ele mora. E eu acho que a gente vai conseguir agora ter um esclarecimento legal dessa história, Sônia. Igor. Tudo bem? Tudo bem? Obrigado aí por receber a gente. Nada, eu que agradeço. Hoje você está com quantos anos? Eu tô com 27, vou fazer 28 agora, terça-feira. Nunca foi um fato desconhecido, eu sempre tive assim, ciência disso, mas com 18 anos eu sabia quem era. Como é que foi que você recebeu a notícia? Foi tua mãe que te contou? Como é que foi esse momento? Sim, então, eu não tinha noção de quem era, mas eu sabia que meu pai não era de fato o meu padrasto, entendeu?
Mas com 18 anos eu sempre saí com a minha mãe, sempre. Nós gostamos de carnaval, ela também sempre foi ligada a carnaval, também por isso. Então, voltando no carnaval, nós tivemos um desentendimento, então ela resolveu me contar, aproveitou aquela deixa e falou, olha, agora já está com 18 anos, já está crescida, eu vou te contar. Então ela foi e me contou quem era. Isso foi uma coisa que me deixou impressionado. Quando eu descobri quem era, eu fiquei... eu sempre falei isso com os meus amigos, cara, como eu podia idolatrar uma pessoa que eu não sabia que era meu pai? E tudo me levava a ele, assim. Depois que eu soube, eu fiquei, cara... eu vou apagar todo o meu passado por causa do meu pai, sabe? Então isso me deixou um pouco receoso, mas confesso que assim, eu sempre gostei do meio que ele trouxe, eu sempre gostei da felicidade que ele trouxe, pelo que ele representou como um homem negro humorista e ser reconhecido até fora do país. Então eu fui admirando cada vez mais e me deixava com muita vontade de querer dizer isso para todo mundo, né? Vocês chegaram a se conhecer? Olha, pelas informações que eu tive, eu era muito pequeno. Então, é engraçado porque eu tenho algumas lembranças de 5 anos para frente. E eu não tenho umas lembranças de 5 anos para trás. Então, eu não lembro de ter, assim, encontrado com ele. Mas de várias fontes também, que eu já perguntei, que conheceram ele, já disseram que me viram com ele, que eu tinha um contato, assim, não era um contato direto, mas eu já tive contato, ele já sabia, entendeu? Você pensa em buscar legalmente esse reconhecimento? Olha, o reconhecimento eu penso em buscar sim, em relação ao que pode ter sido deixado por ele, pode ser que eu também venha buscar, não vou ser hipócrita em dizer que não quero, eu poderia até querer por algum motivo que seria uma força maior para ajudar algumas pessoas, para ajudar algum órgão que eu queira, mas assim, pode ser que eu queira sim, isso eu já conversei com a minha família, conversei com a minha mãe principalmente, vou correr atrás do que pode ser de direito, sim. Eu acho que também eu não preciso ficar guardando isso, sabe, me freando tanto em relação a isso, entendeu? Te dá uma leveza agora de não guardar mais só aqui entre vocês? Posso dizer que foi a principal coisa da minha vida. Foi a principal, assim, eu acho que nem a minha mãe tem noção disso. Eu acho que eu acertei agora nesse ponto. Resolvendo isso, eu já resolvi praticamente tudo que eu já desejaria. Tá aí, né? A entrevista do Igor Palhano, suposto filho do Mussum, mas pelo jeito como vocês estão vendo, deve ser filho. Ele fala que vai correr atrás, que é uma decisão pelo jeito muito recente, mas para que acumular pendências do passado, né? É uma coisa que precisa ser resolvida e que ele aceitou que chegou a hora de resolver realmente. O Alessandro Lobianco continua aqui com a gente. Vladimir Alves, muito boa tarde. Tiago Rocha, Felipe Campos, tudo bom? Lindo. Gostei desse cabelo. Gostou? Esse eu gostei muito. Obrigado. Ficou muito chique. Olha aqui, e o que vocês acham? Porque nós vamos chamar a entrevista da mãe na sequência, né, Lobianco? Mas eles vão dar a opinião rapidinho aqui, tudo bem, diretor? Vocês mandam em mim, então vai, fala sobre isso. Vocês acharam bem parecido, gente? Então, eu estava conversando até com o Thiago aqui do meu lado. Ele tem a expressão do Mussum, ele fala sorrindo, ele tem esse sorrisão muito aberto. Ele não é a cópia do pai, mas ele lembra bastante em termos de expressão e esse sorrisão que ele tem, que era do Mussum, que sempre falou sorrindo também com todo mundo. Agora, ele me parece muito com o Mussumzinho, que você estava falando, né, Thiago? Parece um Mussunzinho mais velho, né? E não é tão mais velho assim, né, Lobianco? São meses, né? Tá com 26 anos. Ele tá com 26 anos ou o Mussunzinho? 26. Tá. Não, o Igor. O Igor, tá. E aí a gente vê aí, produção, a idade do Mussunzinho correta, porque parece que tem uma proximidade muito grande. E, assim, é isso que eu achei. Você achou parecido? Também, muito parecido. Deu uma boa mistura aí. A gente viu só uma imagem da mãe da família materna com a família paterna. E aí eu fiquei curioso, fui perguntar para um advogado o que pode acontecer, porque ele disse que talvez possa requerer o direito dele. Ele disse o seguinte, rapidinho, que não necessariamente a dívida precisa voltar ao que era. Tá. Questão de devolução e tudo. Ele disse, é possível reaver a parte ingressando contra os herdeiros, mas antes de tudo, ele diz, tem que haver o DNA. Ah, com certeza. Aí ele diz, o DNA pode ser feito através de determinação judicial, onde os irmãos são compelidos a doar material genético ou até mesmo por exumação. Ah, não, então, um advogado que eu consultei disse, caso não haja aí essa possibilidade,
pessoal dos envolvidos, aí tem que partir. Não, os irmãos, eles têm se mostrado receptivos, acho que não vão querer exatamente mexer. Ele é muito parecido. Achou, Felipe, parecido também? Engraçado, eu não achei. Eu também não achei. Achei em termos de expressão. Eu não achei parecido, eu achei lógico. E também eu acho que não depende de ser ou não parecido. O mais importante agora é realmente cumprir o teste de DNA e ver o que vai proceder nessa história toda. Eu achei ele uma simpatia. Sim. Achei ele bem acessível, que bom que ele veio e falou com o nosso programa, até mesmo para tirar todas as dúvidas, enfim. Mas agora a gente sabe que tem aí um grande processo pela frente. Total, muda muita coisa, né, Thiago? E Sônia, uma coisa importante para pontuar, quando eu estava indo embora ali conversando com o Igor de uma forma mais informal, ele me confirmou 100% mesmo aquela história do Augusto, né? Como o Augusto contou, que chegou a ter contato, conversou com o irmão, falou, olha, eu não sou juiz, não sou autoridade, então você tem que constituir um advogado para a gente fazer isso de uma forma legal, mas como o Augusto disse, ele nunca mais procurou. E o Igor confirmou isso, o Igor falou, não, realmente isso procede, eu estava num momento ali que eu queria ir para fora, ele passou um tempo, se eu não me engano, 1 ano em Portugal, fazendo intercâmbio, então era naquele momento ali que ele estava para viajar, fazendo 18 anos ali, então ele diz que realmente ele resolveu engrenar na vida dele, que ele diz que a mãe dele sempre dava um conselho para ele. Antes de ser filho do Mussum, seja o Igor Palhano. E ele correu atrás, então ele diz que foi uma opção dele mesmo naquele momento e que o Augusto foi certeiro em tudo que passou para a Tarde é Sua. Certo, quer dizer, ele foi atrás da vida dele sem querer mexer com isso naquela fase. E agora que o pai que o criou morreu, ele se sente liberado para esclarecer isso de uma vez por todas. E nós vamos agora com a Denildes Palhano, que é a mãe, não é, desse suposto filho do Mussum, do Igor, com quem o Lobianco conversou também e achou uma pessoa bem articulada e bem franca, é isso mesmo? Eu senti ela muito confiante, Sônia, ali nos argumentos, senti ela com uma certeza muito grande. Ela conta como conheceu o Mussum com todos os detalhes, né? Com os 2 pés no chão. Então tá certo. E ela ainda dá uns detalhes de particularidades, assim, o que me chama atenção, por exemplo, ela não fala Mussum, é só Carlinhos, ela em momento nem algum... Antônio Carlos, é só Carlinhos. Tá bom, então. Só vocês perceberam porque a gente fala de herança, tudo muito, acaba sendo muito comum. Vocês perceberam uma frase que ele disse? O alívio que eu estou sentindo em falar isso? Porque às vezes você fala só dessa história de irmão, mas o que esse moleque deve ter sofrido por saber que o pai dele é uma pessoa, supostamente é uma pessoa, ninguém confirmar 100%, você ter uma outra pessoa que te quer bem, mas que na verdade você gostaria de saber quem é o seu pai de sangue. É sempre isso, então, né? assim, é um negócio que me chamou muita atenção. Quando ele falou alívio, eu falei, eu nunca pensei por esse prisma. Poder tirar esse peso das costas. E conseguir chegar onde chegou, né? Eu acho que isso é o mais importante. Um momento também que me chamou a atenção, Lobianco, foi quando ele disse que jamais podia imaginar essa história de paternidade, que ele só soube aos 18 anos, mas o Mussum era um ídolo dele. Ele sempre gostou da alegria dos Trapalhões e principalmente sempre focado no Mussum, né? Isso é coisas que só Deus explica mesmo. Isso tem a ver com esse elo. Sônia, que curioso, ele tem uma ligação mesmo em relação a gosto e tal, tanto que, por coincidência, ele vai comemorar o aniversário dele no próximo sábado, na Mangueira, que era ali o reduto do Mussum, né? Então a gente vai dar, no final da entrevista, uma notícia exclusiva sobre algo que pode acontecer essa semana aí, que já vai deixar ele mais leve aí para esse aniversário. Tá certo, vamos ver isso. Com um detalhe, pelo que me parece, a produção está checando, Mussumzinho e o Igor, na verdade, Igor e Mussumzinho, eles têm a mesma idade. Aí que entra a história toda que a Denildes vai contar pra gente. Vamos ver agora. A primeira pergunta que todo mundo quer saber é como você conheceu o Mussum? Obrigado pela oportunidade. Nós tivemos uma história, tá? Eu e Carlinhos, nós tivemos uma história. Então não foi uma coisa assim... Eu reparei que você chama de Carlinhos, né? Você não fala Mussum, né? Não. É porque ele também não suportava que eu chamasse ele de Mussum. E como vocês se conheceram?
Nós nos conhecemos, ou seja, eu já tinha o meu filho no meu primeiro relacionamento, tá? Que é o meu filho mais velho. Eu morava com a minha mãe, Eu namorava o meu falecido marido, tá? Namorava ele, mas só que eu fui tomar um chopp no Funchal. O Mussum frequentava, né? Tomar um chopp no Funchal. Eu conheci ele ali. Nos conhecemos ali, começamos um relacionamento, e eu peguei e fiquei grávida. Aí ele falou, não, você agora não fica mais na casa da sua mãe. Foi aonde ele comprou um apartamento para mim, me deu um apartamento, ele, e nós começamos a ter uma vida ali. Foi quando, nesse meio tempo, o Igor estava muito pequenininho, o Igor estava bem pequenininho, aí ele apareceu a figura da mãe do Mussunzinho. Tá vendo? Aí eu falei para ele, pô, mais um? Não é possível. Aí ele, não, o filho não é meu. Eu falei, é seu. Não, eu posso explicar. Eu falei, como você vai explicar? A explicação eu já tenho, que você deitou com ela, teve um filho com ela. Simples. Para mim não serve. Ficaram quanto tempo juntos? 2 anos e meio. E ele batendo o pé, que o filho não era dele, batendo o pé. Eu falei, como não é? A tua cara. Como é que o garoto não é? Aí ele me ligou. Do hospital, ele me ligou do hospital. Aí ele falou, olha, eu preciso te ver. Você venha, você pega um avião, você venha que eu preciso te ver. Aí Ele já estava em São Paulo. Já estava em São Paulo. Aí eu fui até o hospital, mas não levei o Igor. Mas antes dele se internar, ele convivia com o Igor, então? Convivia, ele saía da gravação e ia lá para o meu apartamento. E por que você também teve a postura de não querer nada em relação aos direitos do Igor, né? Não, porque eu nunca quis usar o meu filho, eu nunca precisei de usar. Nunca... Foi doído? Foi. O falecimento dele foi doído? Foi. Blindei mesmo. A pergunta que eu ia te fazer é essa, blindou mesmo? Blindei, a imprensa tentou procurar, blindei mesmo. Eu falei, olha só, se eu não abrir a minha boca, ninguém sabe quem é o pai. Doeu guardar isso tanto tempo? Eu sou apaixonada até hoje, Johnny. Eu digo para ele, o meu falecido marido sabia, ele falou, olha, eu quero me casar com você, eu quero assumir a paternidade, que foi ao cartório, assumiu a paternidade, eu quero assumir a paternidade, eu quero me casar com você. O que você espera para o Igor de hoje em diante? Eu só espero que ele saiba usar bem o nome do pai dele, que ele faça por onde tudo isso valer a pena, porque para mim valeu muito a pena. Então, a responsabilidade está na mão dele. Qual foi as últimas palavras que você escutou do Carlinhos? Que o filho não era dele, que o Mussunzinho não era meu filho. Você tem que acreditar em mim, não é meu filho. Eu falei, é. Aí ele falou, olha só, tome conta do nosso filho. Eu falei, pode deixar que eu vou tomar. Me impediram de ir ao enterro dele. Quem te impediu? Não, deixa o passado quieto onde está para não causar mais dor, porque às vezes pode causar mais dor ainda às pessoas. Olha só, eu só quero dizer uma coisa, eu amei e fui amada. Era uma pessoa maravilhosa que entrou na minha vida. Eu não me arrependo nem um pouquinho de ele ter entrado na minha vida. Só que eu não conseguia acreditar nele. Não conseguia acreditar nele de jeito nenhum. O que você identifica no Igor que é o reflexo do... Tudo. É impressionante. Só falei, a pessoa não pode ser galinha igual o pai era. Então eu desejo boa sorte para vocês, boa sorte mesmo, felicidade. Acho que a felicidade, pelo que eu vi aqui, vocês já estão imersos na felicidade. Que sejam mais felizes então, tá? Parabéns para vocês. Olha lá, o sorrisão é a mesma coisa. Ela é das nossas, né? Gostei Fala dela, francamente, Denildes. Gostei dela Ó, também. Denildes. Parabéns Ó, aí, viu? É um caso diferente coreano, de outros coração. que a gente vê por aí, onde uma famosa conheceu um artista nos bastidores de um circo, foi só uma noite, conheceu num programa, foi só uma noite, conheceu num show, foi só uma noite. Não, eles tiveram um relacionamento e ela conta com clareza de detalhes. Não, e o que eu mais gostei foi ela falar, eu sou apaixonada até hoje. Até hoje, que coisa, né? Ela E diz, eu era amei, fui amada, ela era casada, é isso? E aí depois ela falou, fui tomar um chopp, conheci lá, porque também poderia fantasiar.
É porque... Não, ela era namorada, ela não era casada, porque tem um momento que ela fala assim que ela tinha um o cara relacionamento, né? falou, eu quero me casar e quero assumir a criança. Ela Sim. tinha um namoro, ela tinha uma coisa. ela Então, tinha um compromisso. Teve uma né? traição aí. Porque ela poderia não falar na televisão, começar a fantasiar. Não, eu não quero. Ela não foi tive, sincera. foi o amor da minha vida, nunca confiei nele, não me dava para arrependo. confiar. Chamou de galinha mesmo. E casou com o outro, amando o outro. Sim, Então, sim, assim, pelo filho. eu gostei né? dela. Pelo gostei, filho, porque o cara eu era acho- muito legal. achei Não que ela misturou jogou as muito claro. coisas. Ela foi E aquilo mesmo. que acontece a gente já viu em outras famílias, ser impedida de se despedir. Exatamente. Aí é que tá a história. A gente viu o filho do Marciano, né, ser impedido de ir ao enterro do pai pela atual mulher dele. Agora viúva. E a gente vê a mãe do filho do Mussum, supostamente ainda, ser impedida de ir ao enterro dele. Ela não pôde dizer adeus para ele, dar um adeus para ele ali naquele último momento. Isso também é muita dor. É como ela diz, dói até hoje, né, Lubiano? E ela relata que sente uma dor muito grande em relação a isso, Sônia, porque ela diz que ela que foi a pessoa que internou o Mussum aqui no Rio. Ela que levou ele para o hospital. Meu Deus. E ele nunca mais saiu, né? Daqui do Rio Não. ele foi transferido para São Paulo. Fez o transplante, Foi que não naquele deu período certo. da Copa do Mundo, né? Que ficou até impedido de ver os jogos para não sofrer nenhuma emoção no hospital, mas não saiu de lá. Então ela diz que ela tem muito forte a lembrança dela internando, né? O Mussum. E depois aquela última ligação que ele faz para ela, né? Vem aqui e cuida dos nossos filhos, mas ela não pôde se despedir, né? Não pôde ali viver aquele luto ali do enterro dele. Então Exatamente. ela fala que foi algo muito sofrido, porque ela diz que ama, né? Amava ele até hoje. E em relação a esse começo da relação dos dois, Sônia, ela me explicou lá que ela tinha um namorado, né? E quando conheceu o Mussum na Funchal, que começou a se relacionar, ela já havia terminado com o namorado, não houve traição. E ela falou que o Mussum, ele era muito malandro. O que o Mussum fez? Como o Mussum sabia que ela tinha um ex-namorado, o Mussum comprou a sala comercial no andar que ela trabalhava para duelar ali com o ex dela e não deixar ele se aproximar. Olha. E ela relata que quando o Mussum faleceu, esse rapaz voltou e falou, eu tô esperando até hoje isso dar errado de alguma maneira, porque eu não vou desistir de você. Eu sei que você tem um filho, eu quero assumir isso no papel. Então uma coisa que eu senti com muita clareza ali, e talvez isso foi predominante para essa história ter ficado entubada tanto tempo, Sônia, é que na vida do Igor nunca faltou amor. Pois é. Eu senti ali que mais do que o financeiro, ele foi um garoto muito amado por esse pai. Então eu acho que isso realmente foi uma trava ali para ele levar isso adiante. Exatamente. Nunca faltou amor, mas ele falou aí que é um peso na história. Não é, o lance não é o dinheiro, não é a falta de amor, é o psicológico desse menino, do Igor, que, poxa vida. Você viu que ele falou francamente na matéria, falou... Agora eu consegui tirar esse peso, que só ele sabe o peso que ele carregava. Não é a mãe que sabia, não era o tio, a tia. Era só ele, porque ele convivia com aquilo mesmo. Exatamente. E a Denil diz, eu acho que viver esses homens gostarem tanto dela e ficarem apaixonados pela personalidade que ela tem. Sim, mostrando, ela é uma mostrando mulher ali forte, né? sacudida. Sacudida mesmo. Vai lá e coloca literalmente tudo em cima da mesa. Tá Agora, certo, você soube como é que ou se existe um relacionamento do Igor com o Mussunzinho? Porque pelo que a Denildes fala, e fica muito claro, né? Parece que um é um mês só mais velho que o outro, a gente está vendo aí, porque eu tive a impressão que ele te falou que ele tinha 27 para 28 anos, não foi isso? Ele falou 26 mesmo? Eu acho que ele falou 26, Sônia, se eu não me engano, 26 anos. Nós vamos voltar para verificar direitinho, porque senão ele é um mês mais velho só do que o Mussunzinho. Quer dizer, ele estava com as duas ao mesmo tempo, ou estava com a Denildes mesmo, que parecia um super relacionamento, né, assumido, tirou ela da casa da mãe, comprou apartamento, comprou a sala ao lado do rival para poder mantê-la sob vigilância. E com a Maíra, se eu não me engano, foi uma coisa
mais rápida, né? Embora ela tenha lutado muito por esse filho que ela teve com ele, porque com ela a coisa foi muito mais difícil. Tanto, e dá para perceber isso, como a mãe do Mussunzinho nunca mente nessa história, porque a Denildes fala que ele passou o tempo todo negando para Denildes que o Mussunzinho fosse filho dele. Né? Foi tudo isso, e isso foi uma coisa que demorou um tempo a ser resolvido, e ele mesmo, nessa fase já de bem doente, aí ele quis o filho dele, se aproximou, o DNA foi feito, ele viu que era filho dele mesmo, e ele amou o Mussunzinho, mas, né, por muito pouco tempo, realmente. 27 anos, então foi quase simultâneo, né? Meses, diferença de meses, quando na ele verdade. vira e deve falar assim, não é meu, é que alguma coisa que aconteceu no calor daquele momento. Ele nasceu em outubro de um ano e o Mussunzinho nasceu em novembro do outro. Foi mais ou não menos é isso, meu, né? não é meu, Nossa, não é meu. é muita pouca diferença, né? E agora, uma coisa também que me chamou a atenção foi do Mussum não gostar de ser chamado de Mussum. Mas assim, sabe que meu primo, o Alexandre, ele também, claro, o nome artístico, o Chorão, mas ele não gostava de jeito nenhum que a gente da família o chamasse de Chorão. Ele queria ser o Alê de sempre que ele foi pra gente. E sempre foi assim, porque pra gente também ele não era o Chorão, aquela coisa toda, ele era o Alê, né? E ele também tinha essa coisa, não gostava do nome artístico pra família. Precisa preservar as identidades, né? E era só pra família mesmo, Sônia, porque isso me chamou a atenção, eu perguntei pra ela, isso era geral? Ele não gostava de ser chamado pro geral? E ela falou, não, era com a gente mesmo, com a família ele não gostava, com o público sim, mas com a família era Carlinhos, gostava de ser chamado pelo nome mesmo. Tá certo. Vamos pra terceira e última, espero, bomba, né? Porque a gente não sabe o que Sônia, mais pode acontecer. Tem a do Lobianco, olha, que não é gravada. Pode falar, a gente teve a confirmação que o exame de DNA vai ser solicitado para ser feito essa semana, Sônia. Olha, essa semana Essa semana, Tá, então ele vai fundo mesmo e vai resolver essa questão do passado dele, definitivamente. Isso. E aí eles vão pedir ao Augusto, né, que é o irmão mais velho, para coletar ali, eu não sei se exatamente é um fio de cabelo, como é esse material genético, mas acredito que isso vai ser feito ali em plena harmonia ali, porque o Augusto já se prontificou a, se for até incluí-lo na partilha, não fez objeção nenhuma, falou, Lobianco, eu realmente fiquei de mãos atadas, né? Ele não apareceu mais e eu ali cheio de coisa para resolver, não achava justo comigo também ir atrás, né? Então fiquei esperando, fiquei de mãos atadas, mas ele ligando pra gente, falando com a gente vai recebê-lo, vamos fazer tudo ali dentro dos trâmites legais da lei. E se confirmado, se for nosso irmão, vai ser tão amado quanto o Mussunzinho é hoje, independente de qualquer coisa. Tá, e vamos também, né, ligar para o Mussunzinho e saber a reação dele a essa nova bomba na vida do pai dele, a mais um exame de DNA que vem por aí. De repente ele vai ganhar mais um irmão de verdade. Eu tinha, Sônia, até pensado em já ligar para o Mussunzinho, fazer esse contato, mas eu achei melhor deixá-los primeiro ver a matéria, né, que são bem esclarecedora, e para fazer esse contato posterior, que aí eles poderiam até fazer um parecer, né, mais completo de tudo que eles viram. Ok. Redes sociais. Alessandro LB no Twitter e Alessandro Lobianco, tudo junto no Instagram, Sônia. Obrigado. Obrigada a você, parabéns mais uma vez pelo furo aí de reportagem. Qualquer coisa, só chamar, tá? Super beijo. Tchau, Alessandro. Bom, e a gente está aqui, já fechamos esse assunto, acho que não tem mais nada a acrescentar. Né? Vamos aguardar os próximos capítulos. A terceira bomba é essa, o exame de DNA já foi marcado e vai acontecer essa semana. E aí a gente vai ter, acredito eu, apenas a confirmação. É pro forma mesmo, é porque tem que ser feito isso por conta da justiça, mas pelo que tudo foi falado aí, deve apenas confirmar a realidade.